Então, eu preciso fazer a exportação de dados, só que o sistema não me dá acesso ao banco de dados. Eu consigo gerar duas tabelas aqui que tem mais ou menos as informações que eu preciso, certo? Então nessa aqui eu tenho o código, o nome, o código de barras, o SESH, o NCM e o grupo do produto, certo? Deixa eu centralizar para poder ver que aqui é o NCM. NCM, SESH, grupo, marca e unidade. Nessa outra tabela aqui eu tenho o valor de custo, o valor de venda e a quantidade, tá? Então você vê que são basicamente as mesmas tabelas, só que elas não estão vindo juntas. Aí eu também não consigo só puxar, por mais que eu tenha organizado aqui, ó, tá do 1 ao 1060, mas se a gente fizer uma contagem aqui, ó, se eu for lá para cima e contar até o último, vai ver aqui, nessa tem 1057, enquanto nessa outra vai ter os 1060. Então, aqui tem 1060. Provavelmente tem algum produto que não está lá na tabela de preço, que acaba aqui o valor de venda e tal não está aparecendo lá. E aí a gente não tem como só juntar copiando e colando. A gente vai precisar gerenciar de alguma forma. A forma que eu acho mais prática de fazer isso é importar os dados dentro do SQL. Vou abrir o SQL em qualquer base. Se não tiver uma base, eu posso criar aqui uma base nova com qualquer informação ou com informação nenhuma. Você vê que essa base aqui ela é limpa, tipo, ela tem as importações que eu fiz. Então, para eu poder fazer junções de tabelas que eu trouxe do Excel, vou clicar com o botão direito. Aqui ele vai ter o nome Tasks, ou para quem está em português, vai ser o nome Tarefas. Vai vir importação de dados. Vai avançar, vai selecionar qual o tipo. Aqui estou puxando do Excel. Sempre salvar o Excel lá em 97/2003. Vou buscar produtos 1. Vou avançar, ele vai perguntar em qual é a base que eu vou colocar. Qual é o destino. Então a base teste. Vou avançar. Vai ser as datas conforme estão na tabela mesmo. No caso, os dados. Aqui, só vou marcar. Se eu vier em fazer um preview, ele vai mostrar o que está lá. Então ele já mostra conforme a gente tinha deixado. Estava, né? Eu vou mudar só aqui o nome da tabela. Que eu quero que fique o nome produtos 1, que é igual ao nome que eu salvei lá no arquivo. Vou avançar, avançar e vou finalizar. E ele vai processar e vai criar essa tabela para mim com os 1060 linhas que a gente viu no arquivo do Excel. Eu só dei um refresh para atualizar, e se a gente for lá agora e der um select, se eu vier aqui, select asterisco from produtos 1, você vê que ela vai estar aqui, e aí ela já me mostra todos os dados que eu tinha lá na minha outra tabela. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra tabela, com a tabela 2, produtos 2. Vou importar os dados. Vou selecionar o tipo de dado. XLS, sempre lembrando, 97/2003. Avançar, selecionar o destino, que é o SQL nativo, na base teste. Os dados do jeito que estão. Vou selecionar qual é a consulta. Vou botar aqui produtos 2, certo? Vou lá finalizar. Então ele já tem aqui, ó, 1057 linhas. Aqui a gente já consegue ver que, vou atualizar. Então a gente já vai ver aqui que ele já, se eu botar aqui 2, ele vai puxar os dados da tabela 2. Vê que aqui eu tenho custo, valor de custo, valor de venda. Então aqui eu já tenho o que eu preciso. E na outra tabela eu tenho a outra parte de informação. Aqui eu tenho as duas tabelas, produtos 1 e produtos 2. Certo? A gente vê que em produtos 2 os códigos têm zeros à esquerda, certo? Em produtos 1 não tem.
certo? Aqui, isso, ó, produtos 2 não tem e produtos 1 tem. Só que o SQL, o SQL Server, ele é bem inteligente assim de conseguir entender que esses zeros a risco dedo não tem valor e ele vai puxar só o que for basicamente igual ao que tem aqui. Então, se a gente fizer um join, juntar as duas, a gente vai ter as informações que a gente precisa. Então, se eu coloquei aqui produtos 1, eu vou botar a tabela produtos 1 igual a P1, certo? Vou fazer um left join, produtos 2, certo? Produtos 2 igual a P2 e vou ligar as duas. Um on P1 ponto. Qual é a coluna que é igual? É a coluna código, código e código. Então vai ser P1 código, que é no caso o código dessa tabela aqui, igual a P2, que é essa tabela aqui, no caso essa outra coluna, igual a código. A gente está ligando as duas. Como eu botei aqui um asterisco, ele vai trazer todas as informações. Você vê que só tem informação até aqui, até a unidade. Se eu executar agora, ele vai mostrar as outras informações. Vê que ele mostrou um montão de coisa. Só que a gente não precisa de todas essas coisas. A gente agora vai começar a fazer uma separação, né? Vou tirar o asterisco. Vamos lá, eu preciso do código. Aí de qual código? Sempre lembrar de definir qual é a tabela que vai puxar. P1 código, porque senão ele vai dar ambiguidade. P1 nome. P1 ponto getim. P1 sest. NCM. Grupo. Marca. A gente precisa mais unidade de medida. E pronto. Dessa tabela aqui a gente vai até a unidade de medida. Aí a gente vai agora na tabela P2, que se a gente for olhar ela vai começar daqui em diante. O nome já é o mesmo que está aqui, se a gente for olhar. Vai ser o mesmo nome, ó, exatamente igual. Tá? E a unidade de medida a gente já tem, que a gente vai incluir custo, preço de venda e quantidade. Vamos colocar lá, aí vai ser a tabela P2. P2 vai ser custo, venda, faltou ponto, e quantidade. P2 QTD, certo? Se eu executar agora, ele vai mostrar para mim os dados e os nomes das tabelas que a gente colocou, o nome das colunas, exatamente como a gente colocou aqui, certo? Agora eu posso selecionar e puxar essas tabelas para o meu Excel, né? Para a minha exportação, até acrescentar outras coisas. Como eu já dei uma olhada aqui que esse produto, que esses produtos são todos CSOSN 500, eu posso acrescentar aqui manualmente CSOSN e eu vou botar aqui 500 e ele já vai acrescentar essa coluna com esses dados que a gente inseriu aqui. Com isso aqui eu já consigo criar material para importação dentro do sistema. Então basicamente isso que eu faço para pegar dois arquivos de Excel, juntar, sempre lembrando que tem que ter uma coluna que faça conexão entre as duas tabelas. No caso aqui a conexão foi o código, e tendo essa coluna de conexão fica muito mais fácil juntar, importando tudo aqui dentro do SQL Server. Aí certo, eu já juntei as tabelas. Como é que eu faço para copiar isso para o Excel? Geralmente eu clico aqui nessa partezinha em branco, ele vai selecionar todo o grid, clico com o botão direito. Se o meu arquivo aqui ele já tiver colunas, eu só preciso copiar. Botão direito, só copiar, ele já vai copiar tudo. Como aqui não tem as colunas, o nome das colunas em cima, o que eu faço? Clico em tudo aqui,
mudo tudo para texto, porque ele vai trazer exatamente a informação do jeito que eu copiar. E aqui com tudo selecionado, eu copio aqui, ó, copiar com o cabeçalho. Então venho aqui, colo, venho aqui colar, cola, ele vai trazer tudo para mim. Dou 2 cliques aqui e ele já vai abrir as colunas, certo? Com as informações que eu preciso, as informações que tem aqui que são importantes, né? Aqui a gente vai fazer algumas edições. Primeiro, o nulo não é informação, é informação em branco, né? Mas ele traz como se fosse uma informação. Eu acho mais fácil copiar e colar aqui do que eu poderia fazer a exportação por essa mesma ferramenta de exportação aqui que tem de importação. Tem uma de exportação que ele trazia já no jeitinho, mas eu prefiro copiar e colar, eu acho mais prático. Então o que eu faço aqui? Eu copio o nome nulo, dou um Ctrl C, ou dou um Ctrl L aqui e vou substituir. Colo e tudo que tiver nulo ele vai substituir por em branco. Ele já apaga para mim, certo? Outra coisa que eu costumo fazer aqui onde tem custo e venda, ver que eles estão como texto. Só que eles precisam estar também a quantidade, tá como texto. Se a quantidade não tiver nada fracionado, tranquilo, ele vai importar dentro do sistema. Mas aqui, por exemplo, está fracionado, ele entende como se fosse um texto. Aí a gente precisa fazer com que o Excel interprete como se fosse, como sendo um número, certo? Então eu seleciono as três, clico aqui, ó, nesse de contabilidade, tá? Cliquei lá, ele virou contábil. Aí o que eu faço? Dou um Ctrl L e venho substituir a vírgula por vírgula. E aí o que ele faz? Ele pega tudo que está aqui e transforma em número. Ele transformou tudo em número. Se tiver ponto, eu posso substituir também o ponto por vírgula. Às vezes a gente faz a exportação e vem ponto. Então posso substituir ponto por vírgula e ele vai transformar tudo em número. Então aqui, todo se eu abrir agora, a gente vai ver que é um número, tá vendo? Ele até arredondou para 2 dígitos. Então, e se eu der 2 cliques, ele vai abrir aqui, ó, você vê que ele mostra o pontinho só para ficar mais fácil da gente entender, mas se você der 2 cliques, ele vai mostrar o 1000 mesmo, 1070, sem os pontinhos. E aí ele vai interpretar tudo. Se eu for importar agora, vai ver que ele vai puxar tudo certinho, certo? Então tudo que era que tinha alguma vírgula, que era um numeral, ó, que ele transformou em número mesmo. Onde tinha uma vírgula, ele transformou em número. O resto que continua com esse tracinho verde aqui, esse triângulo verde em cima, ele ainda está interpretando como se fosse texto. Mas não tem problema, é um número que tá, como é que eu posso dizer, inteiro. Então não tem problema se ele está sendo interpretado como texto, tá? Então na hora de importar o sistema vai conseguir entender que ele é número mesmo. Mas aqui eu só vou salvar esse arquivo e a gente já vai ter como importar no sistema. Vamos agora fazer o processo de importação. Vou lá escolher o arquivo. Fiz aqui esse arquivo com o nome produtos e importar. E a gente vai lá. Código, descrição, jeitinho é o código de barras, preço de custo, preço de venda, e a quantidade vai ser o estoque. Vou salvar, o sistema vai processar. Se ele encontrar algum erro, ele vai dizer, ó, erro na linha 500, informação excede o tamanho da coluna unidade. Se a gente for verificar, alguma unidade vai estar maior do que 3 caracteres, que é uma sigla. A sigla sempre tem que estar como 3 caracteres. Só em olhar aqui eu já vi que esse RL100 está com 5 caracteres. A gente pode vir aqui e filtrar. Só de olhar aqui, selecionar tudo. Quando a gente vem aqui, ó, a gente vê os que tem 2, tem 3. Então esse aqui tem 5 caracteres. Deixa eu desmarcar todos e vou marcar só ele. Ou eu já sei que ele tem 5. Eu vou só dar um Ctrl L aqui, marcar tudo, marcar essa coluna, vou dar um Ctrl L e eu vou lá, RL 100, vou trocar por RL.
RL. Vou substituir. Então tudo que tiver RL sim, ele vai substituir. Aí ele só tem uma, porque eu deixei de propósito uma para poder mostrar a vocês o erro. Vou salvar e a gente vai importar novamente. Vou vir aqui, cancelo e vou procurar de novo o arquivo. Vou abrir, identificar novamente os dados. Preço de custo, preço de venda e o estoque. A gente pode digitar também. Ele já vai trazer o campo. Vou salvar agora. E a gente vai ver que agora gravou normal. Eu não vou colocar para importar porque nessa base tem arquivos e eu teria que limpar. E eu não vou limpar essa minha base de teste porque senão eu vou perder o que eu preciso. Mas só em vir aqui eu já sei que a tabela foi aceita pelo sistema e se eu clicar em importar ela vai importar. Se eu apagar o que tem e importar de novo ela vai importar normal.